Deus, graça e paz para os irmãos, amém? Vamos dar início ao nosso culto dessa noite, aleluias. Eu quero ler junto com os irmãos, ou para os irmãos, não precisam abrir as Bíblias, o Salmo de número 123, que diz: A ti levanto os meus olhos, ó tu que estás entronizado nos céus. Eis que assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Pai, te louvamos e te bendizemos, Senhor, nessa noite, com todo o nosso coração, Pai, com toda a nossa alma, Deus. Pai, confiando e esperando, Pai, somente em Ti, ó Deus. Queremos declarar, ó Pai, que os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Pai, que é de Ti que vem, ó Deus, o nosso socorro, Pai. Deus, nós cremos que todas as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós, ó Deus, amamos o Senhor. E queremos cada dia mais fazer, ó Deus, da Tua presença, Senhor, e da Tua vontade a nossa primícia, Pai. E por isso nós estamos aqui nessa noite, Senhor, reconhecendo quem o Senhor é, Pai. E mesmo assim, ó Deus, o Senhor nos chamou, o Senhor tem nos chamado todos os dias. Mesmo assim, Pai, o Senhor, Deus, anseia, Pai, pela nossa dedicação, ó Deus, pela nossa entrega, Pai. O Senhor está todo o tempo esperando, Pai, que nós venhamos dar esse passo em direção ao Senhor. Porque, ó Deus, quando nós damos esse passo na Tua direção, Deus, Pai, grandes coisas, Pai, o Senhor vem em nosso encontro e faz nas nossas vidas, Pai. Deus, por isso, Pai, nós queremos, ó Deus, a cada dia, Pai, darmos esse passo em direção ao Senhor. Darmos esse passo, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor já está conosco, Pai. Crendo, Pai, que aquilo que o Senhor prometeu, Pai, Deus, já é nosso, Deus, nós já conquistamos, ó Deus, todas as coisas, Pai, que o Senhor um dia conquistou naquela cruz por amor das nossas vidas. Tomamos posse, Senhor, porque somos os Teus filhos, Pai, somos os Teus herdeiros, Pai, e estamos aqui, ó Deus, juntos para, Deus, declararmos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus e que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos, irmãos, nos colocar de pé. Irmãos, vocês cansam rápido. Quando eu peço para colocar de pé, quando eu pisco, vocês já sentaram. Glória a Deus. Senhor, renova as nossas forças, amém? Louve a Ele com todo o seu coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do Teu povo. Autoridade e poder, o domínio em Tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobram os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Declare: não dá, não dá, sem Jesus não dá.
Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor, que não se abalam, mas permanecem para sempre, aleluia. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobram os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Declare: não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, declare, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra louvar, não dá. Sem Jesus não dá pra louvar, não dá. Sem Jesus não dá. Glória a Deus, aleluias. Declare com todo o seu coração que você não consegue mais viver sem Ele, aleluias. Ele é a razão da sua vida. Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Declare que Ele é santo, santo. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo,
Santo. Contemple a santidade de Deus nessa noite. Santo és, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar, ó Deus, a Tua santidade, para que possamos contemplar, ó Deus, o Teu poder, a Tua majestade. Oh, aleluias! Que a nossa alma venha exultar na Tua presença, Senhor. Tamanha a Tua grandeza. Para sempre, amém.
Ele a glória pra sempre. Amém. A Ele agora, só a igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, toda glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. E nós, aleluias, imaginamos como será naquele grande dia em que estaremos, aleluias, eternamente junto com o Senhor, em que nós poderemos adorá-lo e contemplarmos a tua face, aleluias, e contemplarmos a tua beleza, a tua majestade, a tua grandeza. E nós caminhamos com essa esperança e com essa certeza. É isso que move a igreja do Senhor, amando. Glória. Jesus Cristo está aqui neste momento. Ele já fez o que tinha que fazer. Não depende dele, não, só depende de você se entregar e nele crer. Se você quiser reinar ao lado dele e viver uma vida plena de alegria, não depende dele, não, só depende de você se entregar e nele crer. Ele fez o que tinha que fazer, ele deu a vida por você, só basta crer. Tanto pode quer te ajudar, ter uma vida inteira pra viver, só depende de você. Se você quiser reinar ao lado dele e viver uma vida plena de alegria, não depende dele, não, só depende de você se entregar e nele crer. Ele fez o que tinha que fazer, ele deu a vida por você, só basta crer. Tanto pode quer te ajudar, ter uma vida inteira pra viver, só depende de você. Glória a Deus. E o nosso primeiro passo, amém, irmãos? É nosso primeiro passo em direção ao Senhor. Aleluias. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Aleluias. Assim diz a palavra do Senhor. Chegai-vos a Deus. É da nossa parte, aleluias, é da nossa obrigação nos achegarmos a Ele. Glória a Deus.
Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal, esse é o sinal. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal, esse é o sinal. O Senhor acrescentará, e os teus ramos sobre os muros correrão. Frutos abundantes brotarão sob a tua palavra. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovos. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovos. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal, esse é o sinal. Contemple com seus olhos da fé. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal, esse é o sinal. O Senhor acrescentará, e os teus ramos sobre os muros correrão. Frutos abundantes brotarão sob a tua palavra. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovos. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovos. Ao cheiro das águas, porque o Senhor não precisa de muito para fazer grandes coisas, aleluias. Ao cheiro das águas, os renovos do Senhor vêm sobre as nossas vidas. Ele muda a nossa história, aleluias. Glórias. Todo poder pertence ao nosso Deus. Basta uma palavra e Ele transforma todas as coisas das nossas vidas. Oh, aleluia! Trazendo renovo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao nome desse Deus que é poderoso. Pastor João. Graça e paz. Vamos abrir, por favor, a Bíblia Sagrada no Salmo
27. Toda chave do amém. Vamos começar do versículo 1. Salmo do salmista e rei Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me receberei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, avançam contra mim para comer as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Então a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao meu redor, e pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Pode sentar. Quando nós olhamos para a dificuldade do rei, pois o rei Davi escreveu esse salmo segundo os renomados teólogos, ainda que eles não sejam precisos na afirmação, porque poderia ser no momento em que ele foi perseguido pelo rei Saul, ou na ocasião em que seu filho Absalão se rebelou contra ele. E vemos que em meio à sua aflição, à sua dor, ele não se sentia abandonado, mesmo distante da família, porque ele chega a dizer mesmo que ele fosse abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe, que ele teria os cuidados do Senhor. Essa é a confiança que nós precisamos ter. Precisamos confiar tudo de nossas vidas ao Senhor nosso Deus. Há momentos de nossas vidas que nós passamos por lutas ferrenhas.
e nós não sabemos como resolver. Essa luta, por exemplo, que o rei Davi passou, ele fala que o Senhor colocou seus pés sobre uma rocha. Mas quando nós lemos lá no Salmo 40, no versículo 2, ele diz que o Senhor lhe tirou de um charco de lama. A linguagem dele aqui é metafórica, para explicar uma luta espiritual que ele estava enfrentando no momento. Uma luta que ele não sabia como resolver. Aquela luta que nós também enfrentamos, todos nós enfrentamos. Porque os nossos inimigos também se levantam contra nós. E quando eles se levantam, nos causam problemas terríveis. E não adianta a gente tentar resolver, que a gente não vai conseguir. Quando ele usa essa figura de linguagem do charco de lama, imagina você em um lugar escorregadio, numa areia movediça. Quanto mais você força faz, mais você afunda. Por essa razão, ele usa essa figura aqui de linguagem para mostrar a sua luta espiritual. E quanto mais ele procurava resolver o problema mais se agravava. Então, chegou o momento de confiar no Senhor. Ele falou que eram muitos seus inimigos. Era tão terrível, ele expressa aqui o que ele passou, a dor que sentiu, dizendo que seus inimigos procuravam, se levantavam procurando comer a sua carne. Sabe? Há momento que nós enfrentamos dificuldades, são dificuldades não que pessoas, embora sendo usadas para nos atacar, mas não são elas. A nossa luta ela é espiritual. A nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, diz o apóstolo Paulo. Nós lutamos contra as hostes do mal. E as armas que nós usamos não são armas físicas, porque nós não vamos vencer o espiritual com o físico. Nós vamos vencer as coisas, as lutas que são espirituais, usando o escudo da fé, usando a palavra de Deus, usando a nossa confiança no nosso Redentor. Confiando nele, certamente nós fazemos proeza, porque em Cristo nós somos mais que vencedores pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E se você levar para o lado que essa luta do rei Davi foi na ocasião em que ele fugia do rei Saul, foi um momento difícil. Um fugitivo, ele não tem vida boa. Um fugitivo, ele não tem conforto. Um fugitivo, ele está sempre preocupado de poder ser alcançado pelo seu adversário, pelo seu inimigo. E se foi no momento da rebelião do seu filho Absalão, também não foi diferente, que ele fugiu. O seu próprio filho se levantou contra o seu inimigo. O que tinha por trás disso? Por que um filho se rebela contra o pai? Um filho que deve respeitar, amar o pai,
Um filho que deve lutar pelo bem-estar do pai. No caso aqui do seu filho Absalão, ele deveria estar auxiliando seu pai para que ele se fortalecesse politicamente, para que o governo dele se fortalecesse. E não querer derrubar o seu pai, acabar com o seu pai, porque essa foi a vontade dele. O que tem por trás disso? Um ser humano se levantar dessa forma contra o pai. Por que isso acontece? Por que essa rebelião? Se a rebelião, ela não é de Deus. A rebelião era tão terrível que está escrito que ela é semelhante ao pecado de feitiçaria. Quem estava usando Absalão para perseguir o seu pai? Portanto, o rei Davi entendeu o que estava acontecendo, que a sua luta era espiritual. Portanto, no momento em que os seus soldados se posicionaram para lhe defender, ele fez um pedido: não faça nenhum mal ao jovem Absalão, porque ele amava o filho e sabia quem estava por trás do filho. Ele não queria vencer aquela batalha derrotando seu filho, mas ele queria derrotar o mal que estava atuando na vida de seu filho. E a situação do rei era tão terrível, porque além dele estar distante da sua família, porque a família é o nosso porto seguro. Quando nós estamos passando por alguma adversidade, nós buscamos apoio na nossa família. Quando nós estamos enfermos, estamos doentes, nós ficamos tão carentes e a presença da nossa família, ela nos levanta a nossa autoestima. E quando levanta a nossa autoestima, melhora a nossa saúde física. E ele estava distante, porque um fugitivo, ele está distante da família. Mas ele estava tão convicto de quem era o seu Deus. É essa convicção que nós temos e precisamos ter, a convicção de quem é o nosso Deus, do que Ele pode e quer fazer em prol de nossas vidas. Precisamos ter a convicção de que o nosso Deus não é Deus de longe, que Ele é Deus de perto, que é um Deus que está presente conosco a todo momento, embora nós não vendo Ele, mas nós sentimos a sua presença. E essa presença de Deus é tão impactante, porque nós sabemos que Davi viveu em uma dispensação diferente da dispensação que nós vivemos. Naquela dispensação, a importância que tinha, o valor espiritual que tinha o templo. E ele, fugido, não poderia frequentar o templo. Longe do templo. O templo era tão importante, porque ali estava no templo a presença de Deus. O templo significava a presença de Deus. Hoje nós sabemos que não é mais assim. A presença de Deus, ela está em nossas vidas, em qualquer lugar que nós estivermos. Ali está conosco a presença de Deus, embora sendo importante para o cristão o templo, porque é um lugar
que é reservado, que é preparado e que existe neste lugar, sim, o mover de Deus, porque onde se reúne o povo de Deus, a glória de Deus, ela desce com força. Deus derrama a sua glória com força no ajuntamento da congregação. Mas Davi, mesmo distante do templo, ele desejava a presença divina. E para que isso acontecesse, ele precisava ir lá no templo. Ele não estava. Mas isso não impediu o rei de continuar crendo, de continuar firme e forte na fé do Deus da sua salvação. Ele sabia que naquele momento difícil, naquele momento diverso, ele não podia estar no templo, mas ele sabia que Deus estava com ele. Nós precisamos ter essa certeza de que Deus está conosco. Nós temos uma promessa tremenda para as nossas vidas. Jesus, ele depois de ter descido da sua glória, assumido a forma de homem, morrido na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ainda permaneceu por mais 40 dias depois de ressurreto com seus apóstolos, e fez uma promessa, não só para ele, os apóstolos, mas para todos nós. Ele disse que ele ia voltar para casa, mas se ele fosse, ele enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, e que por meio do Espírito Santo ele estaria conosco por todos os dias até a consumação do século. É uma promessa do nosso Senhor, e nós cremos nisso, que ele está conosco. Ele está aqui conosco nessa noite. Quando nós saímos daqui, ele irá conosco. Na nossa casa ele está conosco, no nosso trabalho está conosco. Onde nós estivermos, ele estará conosco. Se ele não estivesse conosco, não permanecesse conosco, nós seríamos destruídos. Porque todos os dias, diz o apóstolo Paulo, isso não aconteceu só com o rei Davi, que correu risco de vida. Aqui, por exemplo, dentro desse texto aqui, nós encontramos por um período ou outro, correu risco de vida, porque o seu próprio filho que se rebelou queria matá-lo. O rei Saul também queria ceifar a sua vida. Mas conseguiu? Não conseguiu, porque Deus estava com ele. E não adianta ninguém nem nada se levantar contra a sua vida. Nenhuma arma forjada, preparada, ela não prosperará contra a sua vida. Porque nós temos um Deus que é o nosso baluarte, que é o nosso escudo. Assim como ele foi com o rei Davi, que lhe defendeu, não deixou que ele fosse alcançado pelos seus adversários, nós também não seremos alcançados pelo nosso adversário, porque existe em nossas vidas o selo de Deus, o Espírito Santo do Senhor, o qual nós temos essa marca forte e poderosa, que nos protege, que nos livra e que nos exalta as nossas cabeças, assim como ele exaltou a cabeça do rei Davi. Esse é o Deus que nós servimos, não é outro Deus. Esse é o Deus que nós servimos, amamos e somos amados por ele. Sabe, nós temos angústias em nossas vidas. Às vezes ficamos abatidos, às vezes nos sentimos impotentes, sem força para reagir em algumas situações.
sem saber como sobressair. Às vezes nós não sabemos o que fazer quando estamos enfrentando uma luta. Não sabemos, mas nós sabemos de uma coisa, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que for impossível para nós confiamos em Deus, pois Ele resolve. E quando nós estamos tristes, que nós também entristecemos, nós temos sentimentos. Não somos super-homem. Mas, quando nós olhamos para esse salmo que nós aprendemos aqui, é lindo. Nós aprendemos com a fé, com a confiança do rei Davi. Quando ele diz que ele fazia sacrifício de louvor com júbilo. O momento que ele estava vivendo era de tristeza, era de angústia. Imagina ele, o rei. O rei é aquele que tem o cetro, que tem o domínio da sua nação. O rei é aquele que tem o governo. Agora ele está fugido. Agora ele é um fugitivo. Sabe, na visão humana, o que isso quer dizer? Um rei que é agora um fugitivo. Ele perdeu o comando, perdeu a autoridade, perdeu o governo. É um fracassado. Mas em nenhum momento o rei Davi se sentiu um fracassado. Sabe por que eu sei que o rei Davi não se sentiu um fracassado? Porque no momento em que ele fraquejou e errou, ele se humilhou diante de Deus. E o Senhor diz que todos aqueles que se humilham diante da sua presença, ele é exaltado por Deus. Com base nisso, eu acredito, e essa é a verdade, que embora ele sendo um fugitivo, embora tendo saído, descido do seu trono, saído do seu palácio, mas ele em nenhum momento se sentiu um fracassado. Porque ele tinha uma promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus, ele não é fracassado. Deus havia prometido para ele aquele trono, aquele governo. Falou que o governo dele não teria, o trono dele não teria fim. E ele tinha esse conhecimento porque ele conversava com Deus, foi Deus que prometeu para ele. E ele pensou: o inimigo está usando agora o meu filho Absalão, mas ele não vai ser o rei, porque eu tenho promessa de Deus. E se a rebelião ela é igual ao pecado de feitiçaria, a feitiçaria não vai me vencer. Vou voltar para o trono. Eu posso passar aqui uma semana, um mês, 90 dias, mas eu sei que Deus vai restaurar o meu trono. Ainda que você esteja triste, esteja abatido, sem esperança, mas se você lembrar da promessa de Deus, o que Ele prometeu para a sua vida, você vai ter certeza que você não é derrotado, derrotada. Você pode até estar passando por um momento difícil, mas existe um Deus com as mãos estendidas sobre a sua vida.
para restaurar os seus sonhos, para restaurar o que se foi, para trazer de volta o que você pensa que perdeu. Você pensa que perdeu e que não vai reconquistar. Eu quero dizer para você que você está enganado. Porque em Cristo, quem perde ganha. E se o inimigo tentar roubar aquilo que Deus te deu, ele está enrolado. Ele está enrolado se ele fizer isso. Porque Deus jamais permitirá que seja tirado da sua vida aquilo que é dono dele. Aquilo que é um presente dele para a sua vida. Aquilo que ele te deu. Se o inimigo tirou, ele pode fazer um favor de rapidamente devolver, porque será forçado isso. O que Deus te deu é santo e ninguém vai te tirar, porque a promessa de Deus, ela tem validade na sua vida e ela nunca perde a validade. A validade da promessa de Deus, ela é vitalícia, ela não perde a validade. Você possa confiar nesse Deus da mesma forma que o rei Davi confiou, e Deus restaurou o seu trono. Ele voltou para o seu palácio vitorioso. O desejo que ele tinha, mesmo quando era um fugitivo, de estar no templo, aprendendo e louvando a Deus. Deus concedeu a ele esse retorno, não só ao seu trono, mas também o direito dele voltar a entrar no templo para adorar a Deus e aprender com o Senhor. Nós aprendemos muito com o Senhor nosso Deus. Tudo que nós aprendemos em nossas vidas, com nossos mestres, com os nossos professores, que é muito importante, é claro que é muito importante, e que isso soma com aquilo que nós aprendemos com Deus, mas o que nós aprendemos com Deus vai muito além daquilo que nós aprendemos nos livros, vai muito além daquilo que nós aprendemos com os nossos mestres, porque uma coisa fundamental que nós aprendemos com Deus é a obediência, é a sujeição, sujeitar a Deus, é o temor, temer a Deus. E quando a gente consegue chegar a esse ponto, aprendemos muito, porque a palavra de Deus diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então entende por que Davi, quando estava como fugitivo, ele desejava voltar, entrar no templo para aprender com o Senhor, porque ele tinha temor de Deus e tinha princípio e era sábio. Ele queria aprender mais de Deus, tornar-se mais sábio. Uma pessoa, quando ela deseja ser sábia, ela precisa se ajustar com Deus, se alinhar com Deus, andar com Deus, ser amigo de Deus, estar sempre com Deus, sempre desejando estar na casa de Deus e ter essa presença divina. Isso aí vai abrir caminhos, isso aí vai ajudar a pessoa a ser mais sábia ainda, a abrir a mente para aprendizado, porque Deus, Ele é tudo em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Grande é o Senhor,
de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso Glória a Deus, aleluia. Alguém está aniversariando hoje? Glória a Deus. Hoje nós temos, a nossa irmã Maria das Dores, que não é da dor, é da alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que está completando hoje 30 anos de idade. Glória a Deus. Está aí essa jovem, cheia de vigor, cheia da alegria do Senhor. Que o Senhor venha continuar a cada dia cuidando da nossa irmã, derramando as ricas bênçãos dele sobre ela. Amém. E tem muita coisa para ela fazer para Deus ainda. Não amém. Tem? Glória a Deus. Muitos sonhos ainda para realizar, muitos sonhos para sonhar. Em nome de Jesus. Aleluia. E nessa semana, Maria é minha irmã. Ai, meu Deus. Irmã dele. Nessa semana também nós tivemos outra pessoa fazendo aniversário. Quem? O nosso irmão Jean. Para quem não sabe, ele é meu sobrinho. A família todinha Barbosa aqui na igreja. Meu Deus. A família Barbosa está toda aniversariando
Não, só eles dois mesmo. Também, né, agradecemos ao Senhor pela vida do nosso irmão Jean, né? Nosso diácono, né? Podemos dizer assim? Podemos, pastor? Amém. Glória a Deus. Que já tem esse dom, né? De servir, está sempre disposto a servir, está sempre disposto a ajudar, né? Tem esse coração voluntário, aleluias. E se ele já tem esse coração voluntário, então na casa do Senhor, esse coração tem que dobrar e ser muito mais voluntário. Amém? Glória a Deus, que o Senhor venha continuar abençoando a vida do irmão, a família. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos então com toda a alegria, porque nós somos o povo mais feliz da terra. Somos nós, o povo de Deus. Aleluia. Vamos cantar os parabéns para esses dois jovens. Aleluia. Parabéns para você nessa data querida, e que Deus te dê paz, te dê vida. Parabéns para você nessa data querida, e que Deus te dê paz, te dê vida. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e sejas uma luz, um farol a refletir. De todas essas bênçãos nós só temos a dizer parabéns, parabéns pra você. Parabéns, parabéns pra você. Mais rápido agora e muito mais alegre. Parabéns.